Então, toda a diversidade traz consigo a semente de um benefício maior. Tá? Então, para todo mundo aí que em algum momento passou por dificuldades ou que nesse momento esteja passando, tá? Relembre bem essa frase, porque ela faz todo sentido. Você vai passar por esse momento e lá na frente você vai estar ali à frente da arrebentação no mar mais tranquilo. Passar pela arrebentação é duro, nem todo mundo consegue, mas só tem sucesso quem consegue. Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com. Faça a sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Chegamos ao capítulo de número 75 do Donos de Restaurantes Cast. Hoje é dia de receber o DDR Master. Hoje é dia de receber meu amigo André Corso. Seja bem-vindo, amigo. Ô Marcelo, bom dia, tudo jóia? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui gravando esse podcast e levar para as pessoas que te acompanham, que te seguem, que te escutam, algo a mais aí que possa acrescentar na vida deles e fazer com que eles evoluam junto com o que está acontecendo com nós ali dentro do DDR, uma evolução constante. Vamos lá então, me conta uma coisa, André, para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor, qual é o seu negócio e há quanto tempo você está no mercado de alimentação? Legal, vamos lá. Eu tenho uma pizzaria hoje, tá? Ela está na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Tá? Eu nunca morei lá, é uma empresa que eu tenho à distância. Eu tenho um sócio lá, é um amigo de infância, e a gente mora em outra cidade desde que ele saiu da minha cidade natal. E nós dois que fazemos parte ali da gestão, eu que participo do DDR, eu levo todo o conhecimento daqui para dentro da nossa empresa e a gente faz com que isso daí seja transmitido para toda a equipe. Tá? Nós começamos lá em 2004, mas em Campo Grande eu já tinha uma desde 2002. Tá? E quando a gente montou em Cuiabá, nós separamos a sociedade de Campo Grande, estamos lá agora, no mês que vem vamos fazer 18 anos, já estamos aí preparando toda a comemoração em cima dessa conquista. Tá? E eu sou paulista, tá? Filho do seu Flávio, da dona Vilma, por quem eu tenho uma grande gratidão de tudo aquilo que eles me fizeram como pessoa, tá? Pelo legado e princípio que eles deixaram dentro de mim. Né? Então esse legado é uma coisa que eu tenho comigo como os princípios e também a educação em termos de se dedicar, conseguir bancar uma faculdade para mim e fazer com que eu começasse minha vida profissional ali com uma maior facilidade do que a grande média das pessoas. Tá? Então essa gratidão é muito grande. Tenho 2 irmãos, José Flávio e Carlos Eduardo, todos somos próximos ali, temos menos de 3 anos entre o primeiro e o segundo, tá? Então sempre vivemos ali na mesma fase, e sou casado com a Caroline, onde nós temos, né, 2 princesas, Maria Fernanda e Ana Beatriz, 2 adolescentes hoje, e para mim é um grande patrimônio que eu tenho, a família que hoje eu tenho comigo. Tá? Tanto da parte dos meus pais, quanto da parte aqui da minha casa, da minha esposa, das minhas filhas. André, graças a Deus que eu tenho uma habilidade de trazer pessoas incríveis para o meu lado. Eu aqui escutando você se apresentando, eu adoro escutar as pessoas
se apresentando da forma como você falou. Eu sou filho do seu Flávio e da dona Vilma. Cara, olha que incrível esse ato de reconhecer os nossos pais. Isso vem dos nossos valores, né? Com tamanha gratidão, enxergando que eles são maiores do que nós, pensando numa constelação familiar. A gente sempre enxerga os nossos pais como maiores, e esse carinho e essa gratidão é uma coisa que eu também tenho aqui dentro de mim. Então é incrível como essa habilidade de atrair pessoas incríveis para o meu lado nos faz aprender tanto e ser muito maiores. Eu adorei. Já na sua apresentação você trouxe um monte de coisa legal para quem está escutando, né, André? Que é assim, você está no mercado de alimentação há mais de 20 anos. A gente está em 2022 na gravação desse podcast. Você começou lá em 2002. O projeto que você toca hoje não foi o que você começou, ou seja, tem bagagem aí para a gente tratar. E agora o Retorna Restaurante e Pizzaria está batendo 18 anos, que já passa de longe o que mais de 90% do mercado nunca vai chegar. As pesquisas da Brasel mostram que 50% dos negócios de alimentação quebram até o segundo ano de existência e 9 a cada 10 quebram até o 10º ano. Vocês já bateram os 10 anos aí há muito tempo e ainda tem uma surpresinha aí. Você que está escutando esse podcast saca isso que o André falou. O André Paulista, se eu não me engano, São José do Rio Preto que você está agora, né, André? Exato. É isso? São José do Rio Preto, só que o negócio é lá em Cuiabá. E o que eu mais escuto aqui todos os dias é o cara falando: Marani, todo santo dia eu tenho que ir até o meu restaurante, senão nada funciona. E o André consegue fazer uma gestão morando não só em outra cidade, mas em outro estado. E eu imagino que sejam aí pelo menos mais de 500, 600 quilômetros ou até muito mais do que isso de distância, né, André? Mais. Daqui lá dá praticamente 1.000 quilômetros. Que isso, cara? Ou seja, não dá pra ir no restaurante todo dia, não, né? Não, daqui 2 semanas eu vou pra lá e vai ser a primeira vez que eu tô indo esse ano. Já estamos em setembro. É aquilo mês que 9 e o André não foi no restaurante dele. Nós temos que contar muita coisa aí, hein, André? Na verdade, esse filho, né, Marcelo, que é essa pizzaria, do meu lado, né, como gestor ali, ela já nasceu sem o pai perto, né? Então, a gente não teve aquele momento em que eu estava muito presente lá e, de repente, eu tive que trabalhar para sair da operação, né? Mudar todo Você nunca o esquema. esteve, né? Nunca estive, ela já foi, ela nasceu desse jeito já, né? Mas conta aí, como é que foi isso? A gente como começou... é que foi essa ideia louca de montar um negócio junto com um sócio onde você não ia ficar perto? Exato, vamos lá. Na verdade, os 2 estados ali, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Porque eu morava em Campo Grande antes, tá? Quando eu abri a outra pizzaria em Campo Grande. Tá? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são vizinhos aí que, antes de 77, eles são estados, né, que eram um estado único. Tá? Então, Cuiabá e Campo Grande se identificam bastante. Tá? Essa foi a primeira questão. A segunda foi que depois... Tá aí o André dando aula de geografia pra gente. Eu não sabia disso não, hein, amigo? Então, a segunda foi que depois que eu abri a de Campo Grande, onde ela já estava ali indo bem, eu reencontrei esse amigo que hoje é sócio também, né? E contei para ele dessa história e ele falou: André, vamos lá para Cuiabá, vamos dar uma volta, quem sabe a gente se organiza e monta uma casa lá. Então nasceu desse contato que a gente teve na nossa cidade natal, que é aqui perto de São José do Rio Preto, chama Rinópolis, interior de São Paulo. Fui para lá, a gente bateu um papo, eu me aprofundei no conteúdo da gestão lá de Campo Grande, mostrei para ele os números, a viabilidade, começamos a procurar um imóvel lá e a partir daí nasceu a Retorna, que ela começou em outubro de 2004
E nós tivemos ali, nos primeiros 4 ou 5 anos, muita dificuldade. Tá? Isso faz parte de todo empresário, né? Todo empreendedor. Que tipo de dificuldade? Marcelo, aquilo que a gente estava conversando ontem no DDR, tá? O ponto mais importante e de maior dificuldade para uma empresa é criar atração, tá? É fazer com que ela aconteça, é fazer com que tenha movimento ali. Tá? E nós demoramos aí esse tempo para conseguir trazer essa atração. Durante esse tempo todo, aí, 4, 5 anos, nós praticamente trabalhamos para pagar as contas da empresa. Tá? E a partir desse momento, uma grande concorrente nossa, que começou 2 ou 3 meses depois, onde a gente achava que ela estava melhor que nós, ela fechou, e dali para frente nós tivemos um incremento de movimento, né? Começou a criar atração, e eu acho que a virada de chave também aconteceu logo em seguida, quando a gente construiu um playground no nosso restaurante, que até então não tinha. Aí realmente a gente conseguiu criar uma identidade com o nosso público-alvo. Isso é fundamental, você conseguir achar o seu público-alvo e trazer ele para dentro da sua loja, né, da sua casa. E o nosso público-alvo é família, com crianças pequenas, onde elas se divertem no playground. Ali foi a virada de chave. Tá? Dali para frente, só crescimento. André, vamos abordar, tá? Para quem caiu de paraquedas hoje aqui nesse capítulo, DDR Master é o nosso grupo de elite. É o grupo mais próximo, onde eu trabalho direto com os meus mentorados. O André já está comigo há mais de 1 ano e meio, né, André? Mais ou menos, alguma coisa assim. Exato. E ontem a gente conversou que o primeiro desafio de qualquer negócio de alimentação é ter tração, vendas, um volume de vendas que possa pagar as contas e, claro, ter um lucro, né? E aí o que o André está trazendo aqui para a gente é que no início do negócio mal dava para pagar as contas, né, André? Então é uma dificuldade. Vocês ficaram o quê? 1 ano, 2 anos passando por essa fase? Não, foi mais. Foi uns 4 anos, Marcelo. Olha isso, galera. Olha isso. A maioria das empresas quebra porque os gestores não conseguem passar por esse período. O que eu mais vejo é o empresário que acha que vai montar um restaurante, uma pizzaria, uma esfirraria, uma lanchonete e vai rachar de ganhar dinheiro no início. E muito pelo contrário, no início você tem que colocar dinheiro. Muitas vezes o negócio dá prejuízo e faz parte desse lançamento desse negócio, da fase que a gente chama de ramp-up, que muitas vezes pode demorar 6 meses, 1 ano, às vezes 2 anos ou até mais do que isso. No caso do André foram 4 e eles aguentaram firme. E eu sei que na sua cabeça que está escutando esse podcast, você deve estar pensando, e aí, Marani, o André estava vivendo de vento? André, como é que era nessa época? Como é que você pagava suas contas aí, amigo? Então, Marcelo, eu tenho formação como dentista, tá? E o meu sócio como advogado. Então, nós tínhamos as nossas rendas, né, fora do negócio, fora da Ritorna. Tá? Então, esse foi um dos motivos com que ela conseguiu sobreviver durante todo esse tempo. Tá? A outra foi a nossa persistência em acreditar no negócio. Tá? A nossa história se parece demais, hein, amigo? E fazer com que, na primeira chance que a gente teve de visualizar um caminho do crescimento, a gente apostasse nesse caminho e fizesse e trilhasse esse caminho que estamos aí até hoje. Tá? Eu queria, naquela época lá, ter tido a oportunidade de ter o portal hoje, onde a gente conseguiria buscar alguns conhecimentos que na época a gente não tinha. Pois é. Eu também. Esse André, é o seu propósito, né, Marcelo? A minha história se parece demais com a sua, né? As pessoas que já me conhecem há mais tempo, eu já contei diversas vezes que eu fiz uma jornada dupla por muitos anos. Eu trabalhei na Vale por 6 anos e por 5 anos eu cheguei a ter 2 negócios, mais de 30 funcionários, e eu trabalhava à distância
eu não tirava um centavo dos meus negócios que eu conduzia com muita dificuldade, mas como você trouxe aqui também com muita persistência, eu acreditava naquele projeto, queria também ter um portal, porque eu apanhei demais, eu fui roubado, eu não tinha quem recorrer, eu buscava, eu queria estudar, eu queria aprofundar, eu queria que alguém me ajudasse, eu não tinha esse alguém a não ser meu pai. Meu pai me ajudou demais, eu agradeço todo santo dia pela vida do meu pai, pelo quanto ele me ensinou, o quanto ele me ajudou nessa trajetória, mas muita gente não tem um pai mentor como eu tive. E o meu pai também tinha muitas dificuldades, ele tinha as limitações dele, André, e eu queria extrapolar esse conhecimento e não tinha a quem recorrer. Pensa isso, cara, você está contando pra gente aqui, isso é ouro para quem está escutando, que demorou mais de 4 anos para que as coisas começassem a dar resultado, começassem a, de fato, trazer os frutos da colheita, a colheita dos frutos do que vocês plantaram há 4 anos atrás. E muita gente monta um negócio e não tem uma outra profissão, uma outra ocupação ou uma outra fonte de renda. Acabam sangrando o negócio deles ali, tirando dinheiro onde não tem dinheiro e com isso acumulando dívidas e outras coisas e o negócio acaba fechando. É mais ou menos essa história triste do empresário que quebra, né? É bem isso mesmo. E no nosso caso, como que a gente, nessa fase sua e na minha, toda a história aqui da Retorna, a gente está longe, não está dentro da operação, não tem aquele compromisso de estar lá dentro, né, Marcelo? Porém, em alguns momentos a gente queria estar lá, né? Queria fazer com que as coisas acontecessem diferente, mas a gente tem uma grande limitação. Isso acaba deixando a gente um pouco sufocado, né? Muito. Então, tem os dois lados. É muito risco, insegurança, né? Exato. Então, assim, às vezes as pessoas vão estar escutando aqui e falar, cara, que vida boa, né? Tá à distância, não precisa fazer nada. Não é isso. Tá? Eu faço bastante coisa aqui. A parte estratégica eu desenho toda aqui e consigo passar. Discuto com o meu sócio, consigo passar para gerente, consigo passar para equipe, ou diretamente ou por ela, né? Mas às vezes a gente se sente de mão atada e esse sentimento sufoca um pouco a gente. Tá? Muito. Então... E me perdoem quem está lá do outro lado e está na operação todo dia, mas a parte mais difícil é a parte estratégica, é a parte de pensar. Pensar é difícil, gasta energia, tomar decisão é difícil. Então o que você trouxe aqui é muito legal, porque as pessoas realmente podem pensar, pô, a vida do cara só fica na vida boa, que é a distância da operação. E não, tem sim essa vontade de estar mais perto, essa vontade Exato. de estar ali. Pô, se eu tivesse lá ia ser mais fácil, eu ia ter mais poder de decisão, eu ia conseguir ver mais coisas que eu não enxergo daqui. Então esse sentimento sufoca mesmo, né, André? Eu acho que você expressou muito bem. É muito tempo, né? Longe, vários anos já. Isso daí eu já consegui controlar dentro de mim, mas no começo era um pouco mais difícil de controlar, uma sensação ruim. E voltando para essa parte estratégica, Marcelo, quando a gente está num porte de empresa em que você consegue ficar só na parte estratégica, é muito bom, né? Porém, nem toda empresa começa com esse porte. Às vezes você precisa entrar no operacional. Eu faço também um pouco da parte financeira, um pouco da parte de RH aqui, mas isso daí, para mim, hoje eu já deixei num esquema em que com pouco tempo eu consigo organizar. Tá? Mas o que as pessoas onde estão começando hoje ou ainda tem uma estrutura que não suporta com que ela se descolhe da operação, ele tem que pensar muito que uma parte do tempo ele tem que se dedicar à parte estratégica e não deixar só com que a parte operacional envolva todo o tempo dele. Tá? Porque se ele não estiver pensando pela empresa, quem que vai estar pensando pela empresa dele? Qual que é a importância da parte estratégica, André? Marcelo, são várias, né? Eu acho que a mais importante dela é a parte estratégica de tração.
aquilo que a gente comentou no início, tá? A parte do marketing, trazer gente para dentro da empresa, tá? Isso é a primeira coisa que precisa acontecer, e é a parte estratégica onde você precisa se dedicar mais. Porque se ela não acontecer, o restante não vai acontecer, tá? Não é E moleza, depois né, disso, cara? Posicionamento de mercado, exato, trazer o cliente ideal, conseguir fazer de fato com que esse cliente volte várias vezes, é um grande desafio, né? exatamente, exatamente. Tá? Você, depois disso, né, parte de gestão de equipe, deixar toda a equipe envolvida com aquilo que realmente precisa fazer lá dentro, porque aquilo que o Marcelo falou, né, a parte de tração você conseguir trazer as pessoas que não conhecem, que não te conhecem para dentro do restaurante e depois retê-las lá dentro. Você não vai conseguir reter se sua equipe não tiver lá recebendo essas pessoas e trazendo para elas aquilo que elas foram buscar lá dentro, levando para elas uma grande experiência e elas precisam sair de lá com aquele sentimento. Vou voltar aqui. Tá? Quando eu estiver numa roda de amigos, vou comentar que a Ritorna é uma casa que trouxe aquilo que eu preciso, fiz uma grande experiência lá, estou voltando, é legal, isso daí faz com que a gente consiga estar aí com a casa cheia praticamente todos os dias. Então é uma série de detalhes, né? A parte estratégica, ela envolve atração, envolve equipe, depois envolve bastidores, que processos, estrutura de compras, de estoque, de armazenamento, tudo isso daí. Tá? Então, o dono de restaurante, na verdade, ele tem um negócio bastante complexo na mão. Tá? Bastante complexo, bastante são complexo. vários pilares e todos eles precisam funcionar muito bem. É como se fosse uma máquina, né? Todos os pilares aí, eles funcionam como uma engrenagem. Se uma delas falhar, o resultado não vai ser legal. Cara, um restaurante é a coisa mais louca, né, André? Você está trazendo isso e a gente tem que trazer essa clareza para as pessoas. A gente tem uma fábrica de comida, então você tem uma produção de comida. No mesmo lugar, você tem uma área de vendas. No mesmo lugar, você precisa ter uma gestão de pessoas. Você tem que ter uma área de sucesso do cliente para garantir que o cara vai embora feliz e que ele vai voltar. Você precisa ter uma área de retenção do cliente. Ao mesmo tempo, você precisa trabalhar numa área de armazenamento, estocagem, estoque seco, estoque molhado. Não é moleza não, galera. Mexer com restaurante passa longe de ser fazer comida, né? André, como é que é a relação com seu sócio? Marcelo, é muito, muito boa. Tá? E eu acho que a parte principal disso daí, se a gente volta lá atrás, quando eu falei dos meus pais, né? São os princípios, né, que a gente tem e os objetivos que a gente tem com relação à empresa. Tá? A família do meu sócio é uma família como a minha, que a gente se identifica bastante com relação aos princípios. Tá? Então, isso daí eu acho que é fundamental na relação que eu tenho com ele. Eu tenho uma grande confiança nele e acredito que ele também tem uma grande confiança em mim. Tá? Vocês dividem o escopo, né? Cada um cuida Exato. de uma parte, né? Até porque você está à distância e ele está mais próximo, né, André? Exato. Então, aquela parte que necessariamente tem que fazer presencialmente é ele que está fazendo. E existe algum tipo de cobrança em algum momento que é, pô, André, eu tô aqui dando duro do caramba, você tá aí do outro lado, você não sabe o que acontece aqui dentro. Tem algum momento que rola isso? Marcelo, a gente nunca discutiu. Uau! Por que pareça. Nunca discutiu. Uau! Líder, você que tá aí do outro lado, eu quero trazer os insights do que o André tá conversando com a gente, né? Eu acredito muito no que o André trouxe aqui pra gente. Se você vai montar uma sociedade, se você já tem uma sociedade, você precisa ter um alinhamento de valores com o seu sócio. Isso é fundamental para o sucesso dessa sociedade. Segunda coisa, você tem que ter um escopo dividido. Não dá para os dois caras serem feras em marketing e aí os dois querem meter a mão no marketing o tempo inteiro e aí o que um sócio faz, o outro fala, pô, mas deu errado foi porque você foi por esse lado, eu queria ir pelo outro lado. Os sócios têm que ter habilidades complementares, né? Então, um sócio cuida de uma parte que ele é mais proficiente, que ele tem
mais conhecimento, mais aprofundamento, e o outro sócio cuida de outra coisa. E podem ser 2, 3, 4 sócios, já vi trabalhando muito bem, mais do que 2, 3 sócios, e as coisas funcionam como devem funcionar. E olha o que o André trouxe. Eu nunca discuti com meu sócio. Essa eu nunca tinha visto. Mas assim, Marcelo, deixa eu colocar aí um parênteses nisso daí, tá? Talvez mas eu achei muito massa muito isso, legal, cara. Muito, muito legal. Isso daí é uma coisa que é muito gratificante para mim e para ele, né? A gente tem uma sociedade já há 18 anos e não tem nenhum tipo de desgaste, né? Muito legal. Mas assim, às vezes as pessoas escutam falar, cara, toda sociedade é boa. Calma, não é assim, né? Eu já tive algumas, várias, mas essa daí foi a segunda sociedade que para mim está dando certo. Tá? Mas eu já tive aí, fora uma outra que está dando certo, várias que deram errado, principalmente porque tinha um desalinhamento em termos de princípios. Tá? E o segundo pilar é a propósito. Tem que ter o mesmo princípio e o mesmo propósito. Se um deles for desalinhado, em algum momento... É interessante isso que você falou, né, André? Olha só, você já teve outras experiências com sociedade. Muitos de nós, ou quase todos, né? Eu acho que isso vem do ser humano. A gente julga as coisas que a gente passa pelas experiências que a gente tem. Então, muitas vezes a gente conversa com um empresário que fala assim, nunca mais eu vou ter um sócio. Isso vem de uma experiência ruim que ele teve. Mas nem toda sociedade é ruim, muito pelo contrário. Os maiores empresários que eu conheço têm sócios, não empreendem sozinhos. E o que a gente vê é que, eventualmente, a gente passa por experiências ruins, mas existem experiências fantásticas de sociedade, né? E o que a gente não pode confundir também quando vai fazer uma sociedade é a questão de amizade. Tá? Uma coisa é ser amigo, a outra coisa é ser sócio. Tá? Eu acho Como que assim? Explica melhor. Tá. Eu acho que muitas das minhas decisões de entrar numa sociedade, às vezes eu olhei primeiro para a parte de amizade para depois analisar esses outros princípios. Tá? Esses outros pilares, né? Princípio e alinhamento, né? O objetivo do que está fazendo ali dentro da empresa. Qual que é a perspectiva, qual que é o seu propósito dentro de abrir essa empresa. Né? Então, quando eu coloquei a amizade em primeiro lugar e não olhei os outros pilares, quando as coisas começaram a acontecer, a empresa começou a acontecer e foi passando o tempo, esses pilares aí se mostraram desalinhados e aí a sociedade não deu certo. Tá? Então é muito melhor, de repente, você... na verdade, eu sugiro que você analise esses dois pilares, eles são soberanos com relação ao tipo de relacionamento, de amizade que você tem com a pessoa. Muito bom esse raciocínio, hein? Olha só que coisa que até hoje eu lembro assim, muito forte dentro de mim, Marcelo. No começo da pandemia, tá, nós contratamos essa gerente que está até hoje, né? Quer dizer, ela tem ali 2 anos e meio que está com nós, ela já trabalhava dentro da empresa, tá? Então a gente resolveu naquele momento ali, entre duas opções que a gente tinha, trazer alguém de fora ou valorizar alguém que estava lá dentro, a gente optou por valorizar quem estava lá dentro. Tá? E nessa daí foi uma decisão que foi uma decisão entre eu e o meu sócio, onde eu tinha essa opinião e ele tinha outra, e na nossa avaliação a minha acabou sendo soberana. Então eu tinha responsabilidade disso acontecer, né? E o que nós conversamos, nós três, né, eu, o sócio e essa nova gerente que já estava com nós ali há um bom tempo, foi que eu coloquei para ela que tudo que ela precisasse aprender ali dentro, tá, a gente ia dar todo o apoio para ela. Porque a gente sabia que tinha muitas coisas que ela não tinha ainda a capacidade. Ela não estava, na verdade, capacitada a fazer. Né? Ela tinha capacidade, mas não estava capacitada. Então, o que eu falei para ela foi o seguinte:
Isso daí a gente vai fazer com que aconteça durante um certo período de tempo, que vai ser o período que você vai estar aí passando por uma experiência como gerente. Porém, os princípios a gente quase que não consegue mudar. Então a gente espera que você tenha os princípios da cultura da nossa empresa, né? Clareza, honestidade, comprometimento. Tá? E esses princípios eu alinhei com ela, né? Eu coloquei para ela que a minha sociedade com o Antônio Carlos, que é o sócio, tá? Na verdade ela já vinha antes de nós, porque os nossos pais, que nasceram na mesma cidade, já tinham esse alinhamento entre eles, tá? Em termos de princípio. Então a gente acreditava muito que isso daí era um pilar para que a nossa sociedade vivesse até aquele momento e está até hoje. E eu consigo trazer para você aqui que eu nunca tive uma discussão com meu sócio. Então isso daí eu acho que fez com que ela se engajasse mais na responsabilidade que ela estava tendo a oportunidade naquele momento, e até hoje ela está ali trazendo aquilo que a gente buscou dentro dela, que é uma gerência ali bem alinhada com os nossos propósitos. Uau, incrível isso mesmo, André. Muito legal essa história de liderar pelo exemplo, de extrair ali o que tem de melhor dentro do ser humano. Eu acredito muito no que você falou agora, André. Eu vejo que o ser humano, muita gente tem muito potencial e às vezes a liderança não consegue extrair o maior potencial, não consegue desenvolver os talentos daquele profissional. Claro que existe um desalinhamento com o propósito e um desalinhamento com a própria empresa, né? Mas muitas vezes não é o funcionário que é ruim de serviço. Vamos falar aqui na linguagem popular. Pô, o cara é ruim de serviço. Não. Aquele cara tinha o potencial de ser desenvolvido e você não conseguiu extrair o melhor potencial daquele colaborador. Eu adorei essa síntese que você fez, foi muito legal. André, você é um cara, na minha visão, muito detalhista. Você tem um perfil de ser mais cuidadoso do que a maioria das pessoas. E isso leva a ser mais perfeccionista. Como é que você lida com isso? Marcelo, com essa questão acho que é muito tranquila dentro de mim. Acho que eu sou muito bem resolvido com relação a isso. Muita gente se cobra muito, sofre muito por, às vezes, deixar a desejar, tá? Talvez no passado eu tenha sido mais rígido, vamos falar assim, com relação a isso, tá? Hoje eu busco fazer e não buscar a perfeição. Eu sei que fazer perfeito ali é muito difícil, né? Então, mas a gente tem que fazer. Então, tem que pôr a mão na massa, tem que fazer acontecer. De repente, lá na frente, olha para trás, analisa os erros, tenta corrigi-los e só assim que a gente consegue evoluir e se tornar cada vez melhor. Tá? Mas hoje em dia eu não sofro mais muito com essa questão de buscar a perfeição, né? Ela não existe. Né? Muita gente fala, né? Eu nasci assim, essa é a minha forma. Mas na verdade não, mesmo que a gente tenha características, porque a gente nasce com características sim, a gente tem um perfil que são natas, né? A gente chama de características natas. A gente tem um perfil comportamental, mas ao longo da nossa vida a gente tem a oportunidade de se desenvolver. E o que você está me contando é justamente isso, né? Você não deixou com que isso fosse alguma coisa que afetasse aí até a sua felicidade, né? Porque muita gente se cobra demais e acaba tendo grandes frustrações. Você concorda? Exato. E assim, a gente só consegue essa evolução, Marcelo, de duas maneiras, né? Uma, estudando, tá? Lendo bastante, buscando bons livros, né? Verdade. E absorvendo eles, e de cada livro você tira ali pelo menos uma lição e tenta fazer com que aquilo ali se torne forte dentro de você. Né? E a outra que é muito mais forte do que leitura,
né? Não deixando a leitura como uma necessidade, mas a outra é o meio em que a gente vive, né? Sim. É o meio em que a gente vive. A evolução que a gente tem quando a gente está com pessoas ali que estão à nossa frente é muito nítida, né? E na verdade o meio é você que acaba selecionando, né? Com quais pessoas que você vai estar, com quais pessoas que você vai dedicar a sua vida. Então isso daí é extremamente importante. Você trouxe dois conhecimentos, né? Que mudou minha vida. Que mudou aqui completamente minha vida financeira, a minha vida, o meu direcionamento como pessoa. Uma coisa que você falou aí, André, é assim, tem um estudo que diz que, em média, o ser humano absorve 7% só de um livro. Em média. Então a gente quer ler o livro e quer, quais foram os melhores ensinamentos? Você não precisa de 30 ensinamentos de um livro. Se você não vai fazer a prova do livro, né, Marcelo? Exatamente isso. E falando em prova, se quem está escutando esse podcast agora quiser tirar essa prova, é só você ler um livro todo e tentar lembrar de tudo que você leu. Provavelmente você não vai lembrar de mais do que 10% do que estava escrito ali. Mas é pegar uma grande lição e aplicar na sua vida, né? Porque às vezes uma página faz toda a diferença ali nas suas atitudes, nas suas ações e nos seus resultados. Mas uma das coisas que você falou que mais me tocou aqui, André, que mais fez diferença é escolher o meio que a gente vive. Muitas vezes a gente quer trazer amizades de infância para a nossa vida até hoje. É muito legal isso, eu tenho amigos de infância até hoje, mas a gente escolhe o momento que a gente quer estar com determinadas pessoas, porque estando com pessoas melhores, a gente cresce cada vez mais, né? Como é que é essa experiência dentro do DDR Master para você, André? O que o DDR já te ajudou a evoluir? Muito, muito, muito. Na verdade, a gente está ali no meio em que uma grande parte ali é muito, muito evoluída, né? E as outras, com certeza, estão num processo de evolução. O conhecimento, a troca de experiência que a gente tem ali dentro, a própria... E talvez o mais importante é quando a gente analisa o jeito que a pessoa pensa. Tá? Isso que faz com que a gente consiga evoluir. Não é ela só trazer uma dica legal que aconteceu na empresa dela, que você vai aplicar na sua. Mas o jeito com que a pessoa pensa é importantíssimo. Tá? E é o que faz a gente evoluir ali. Tem pessoas ali extraordinárias, né, Marcelo? Que quando falam ali durante 5 ou 10 minutos, que colocam um ponto de vista dele, de alguma coisa que não foi nem ele que colocou, mas só dele analisar, você olha para a pessoa e fala, cara, como que ele conseguiu pensar desse jeito? Né? Como que eu não tinha conseguido pensar desse jeito ainda? Tá? Então, a partir de hoje, eu vou tentar fazer com que eu me desenvolva e consiga olhar por essa ótica, né? Então, ali traz uma evolução muito grande para nós. É uma troca de experiência fantástica. Talvez hoje, dos meios que eu vivo, tá? Ali seja o meio em que eu tenho a maior evolução. Tá? O meio mais desenvolvido, vamos colocar assim. Tá? Porque, na verdade, é uma seleção muito grande de pessoas ali, né, Marcelo? É uma seleção muito boa, na verdade, né? Você falou de pessoas extraordinárias, você é uma delas, né? Você é uma pessoa extraordinária. É por isso que você foi selecionado, como você mesmo disse, para estar ali no meio. E essa é uma decisão difícil aqui para mim e para minha equipe, André, porque a gente tem uma série de critérios para escolher quem está ali. Quando a gente erra, e a gente já errou mais de uma vez, quando a gente erra, a gente paga muito caro por esse erro. De selecionar as pessoas, porque não tem a ver com a condição de pagar para estar ali. Algumas pessoas já pagaram para estar naquele meio e a experiência não foi legal. E quando a gente erra, a gente perde a oportunidade de deixar o grupo ainda mais extraordinário. Então,
essa seleção realmente não é uma tarefa muito fácil para a gente, mas é muito gratificante quando a gente vê que hoje no DDR tem um pouco mais de 80 pessoas e a gente errou muito pouco, porque realmente são pessoas muito incríveis que estão nesse grupo. E você falou sobre o jeito de pensar. Algumas pessoas não entendem o que a gente faz ali, né? Ontem a gente teve um encontro, a gente começou às 14h e acabou um pouco mais de 10 da noite. Ou seja, sem luz. Ficou mais de 10... Sem luz, cara. Ontem foi um episódio especial aqui para mim. A gente estava em um fluxo tão interessante que aqui no meu escritório acabou a energia elétrica. Eu roteei aqui a internet pelo meu celular, liguei a lanterna do meu celular e a gente ainda passou mais algumas horas com uma condição aqui mais precária, mas nem isso conseguiu derrubar a nossa energia. A gente continuou fazendo a troca de experiências ali e foi muito legal e acabou de uma forma incrível ontem, né? Você ficou até o final ontem, André? Fiquei até o final. E depois a gente sai ali tão adrenalizado, né? Nem consegue dormir direito. Falei, cara, eu preciso dormir porque amanhã eu tenho gravação de podcast. Eu também, ontem eu fui dormir às 3 da manhã, amigo. Ontem eu me aprofundei, né, aqui num outro trabalho que eu estava fazendo, mas é o que você falou, eu vi no grupo a Wanda dizendo, meu Deus, vocês não cansam? Que é assim, a gente já ficou 10 horas conversando sobre negócios, trocando experiência, e aí no final o que a gente faz? Volta pro grupo de WhatsApp para falar ali sobre lá. Tudo que... Eu acompanhei o grupo até meia-noite e pouco, a hora que eu acordei tinha uma pilha de mensagem lá. E assim, né, Marcelo, a gente tira daí um crescimento muito grande, né? A gente começa a pensar diferente e a gente também, essa mudança a gente consegue transmitir para dentro da nossa equipe, né? Então, é uma espiral que começa aqui numa sala virtual ali com vários empresários, né? E isso é transmitido para praticamente todas as empresas ali desses empresários. Isso faz com que essas pessoas também evoluam, porque o nosso papel é esse, né? É buscar a evolução e transmitir essa evolução para dentro da nossa empresa. Então, é muito gratificante também quando a gente olha para a equipe e percebe as mudanças que a gente conseguiu provocar nelas, né? E isso não fica só a nível profissional, não fica só em cima daquilo que ela coloca ali dentro. A gente consegue transmitir também mudanças a nível pessoal delas, porque ali dentro do DDR a gente não conversa só sobre negócio, tá? Conversa também sobre problemas pessoais, sobre comportamento. Então, é aquilo que a gente, que deu início a esse assunto, né? O meio faz muita diferença. André, as pessoas que quando vão entrar no DDR, elas ficam ali, né? Pô, mas o que eu vou ter? Quantas reuniões eu vou ter? É uma preocupação maluca em como é que você vai fazer meu negócio crescer? Em primeiro lugar, até hoje não passou ninguém pela mentoria que tenha, no final do ciclo, reclamado que o negócio dele não cresceu. Muito pelo contrário, o que a gente vê é uma aceleração absurda dos negócios de quem leva o DDR a sério. Mas muito mais do que isso, o que é para mim a minha maior realização profissional e pessoal também, é ver o quanto a gente consegue juntos ter um crescimento de todo o grupo como empresa, mas muito como pessoa. Eu vejo que as pessoas dentro do DDR, a maior gratidão que eu vejo das pessoas que entram para o nosso programa é justamente dizer, Marani, o que eu cresci aqui dentro como pessoa, eu não consigo explicar. Isso para mim é a coisa mais gratificante, porque a gente consegue cumprir a nossa promessa, que é sobre os negócios, mas a gente consegue atingir outros níveis que nem eu mesmo imaginava. Marani, você imaginava isso? É claro que não, né? Lógico que eu não imaginava isso. E para mim é muito gratificante, de fato. Na verdade, o crescimento profissional, em muitos casos ali, ele se torna até maior do que o pessoal se torna maior do que o profissional. E, na verdade, uma coisa está linkada com a outra. Uma coisa está linkada com a outra. Você não consegue... Não existe vida profissional e vida pessoal, só tem vida, né, amigo? É uma vida, né?
É bem Amigo, isso. como é que a sua família lida com você ser empresário, dono de restaurante? Como é que é isso para sua família? Marcelo, eu tenho outro negócio aqui junto com a minha esposa, né, junto com outro casal, que são clínicas de emagrecimento, tá, aqui no estado de São Paulo. E a minha dedicação, na verdade, ela é isolada da minha esposa com relação à pizzaria, né? Então eu tenho uma dedicação junto com ela com esse negócio paralelo. E quando eu estou me dedicado à pizzaria, ela é ali meio que isolada. Mas é uma motivação muito grande que ela traz para mim. Eu divido algumas vitórias com ela, né? Porque isso é fundamental para a nossa relação. E a família me apoia muito. Tá? Sempre tenho orgulho de ter uma empresa que está aí se destacando, que está crescendo. Tá? E isso daí é uma grande motivação, um grande combustível que faz com que eu continue nesse caminho, focado Que nesse legal caminho. isso, amigo. E quando o André não tá liderando clínicas e não tá liderando a pizzaria, o que que o André gosta de fazer? Marcelo, o que eu mais gostava de fazer, que eu preciso voltar, é jogar squash, cara. Então, quando eu Ah, vejo você postar aí, eu fico babando aqui de vontade, cara. me conta uma coisa, você vai vir pro evento presencial? Eu ainda não marquei, tá? Mas eu vou me programar e vou fazer o máximo de força para estar aí. Eu ia dizer que se você vier, nós vamos jogar squash, amigo. Vamos Nós jogar, dois vamos vamos jogar marcar squash. Faz a muito quadra tempo que eu aqui. não jogo. Lá em Campo Grande tinha 2 clubes muito legais, com estrutura boa, então eu jogava direto. E aqui em São José do Rio Preto tem uma quadra que é recente agora, eu não fui conhecê-la. Tá? Mas é assim, é um esporte que eu adorava fazer. Amigo, se vira. Vai nessa quadra bater uma bolinha, porque eu vou passar o trator aqui. Ah, vamos Aqui não ver. tem moleza não, hein, cara. O velhinho aqui ainda dá um caldo, né, meu? Olha aqui, ó. Mas, Marcelo, é um jogo muito legal, né, cara? É Que muito isso, bom, né? cara. Muito. Ó, agora nessa gravação do podcast, são 10h47 da manhã. 12h30 eu tenho treino hoje, amigo. Ah, tá. Não me fala isso que eu passo a maior vontade aqui. Felicidade. Então nós vamos fazer um trato. Bom Ó. Se demais. você vier no evento presencial, vou falar com o Rodrigão, o Rodrigo do Nono Vitório, da última vez que ele veio ele a BH, joga? a gente jogou. O Rodrigo era craque em tênis. O Rodrigo foi profissional de Que tênis. legal. Foi professor, morou nos Estados Unidos, vivendo de tênis, e a dele não é squash. Como é esporte de raquete, existe uma facilidade ali maior, né? Sim. As pessoas que jogaram tênis têm uma facilidade maior. Mas a gente vai fazer um trato aqui então no podcast, e eu vou fazer aqui porque eu sei que não tem jeito de você não fazer o trato comigo, que é, se você vier no presencial, a gente vai bater uma bola aqui, depois vamos contar como é que foi isso. Se você Combinado. não puder estar comigo no presencial, nós vamos marcar uma data pra você voltar pro squash aí, porque a gente não pode deixar os nossos hobbies de lado, não. Porque o tempo passa rápido demais, você concorda? Com certeza, pessoal, com certeza. E assim, eu lembro muito bem lá do presencial, quando o Eric colocou a questão dele ter voltado a voar, né, que foi um incentivo muito grande seu, ele te agradeceu bastante. Pelo Não tem incentivo moleza que você comigo, deu não, pra ele. amigo. A gente tem Agora que você tem que me fazer- empurrar, você tem que fazer a mesma coisa que fez com ele, tem que me empurrar. Eu já tô fazendo sem você ver, amigo. Legal, você legal. você já se comprometeu comigo aqui, com milhares de pessoas que vão te escutar, então não tem jeito de fugir, não, hein? Legal, vamos lá. Vai ser um prazer, cara. Vai ser assim, voltar ao passado e relembrar uma coisa que pra mim é muito marcante, sabe? Eu adorava mesmo. Então faz uma força pra estar aqui no presencial pra gente bater essa bola, hein, André? Fechado. André, olha só, a gente já tá caminhando pro final desse podcast. Passou voando aqui, ó, quase 50 minutos de um bate-papo muito enriquecedor para quem tá lá do outro lado. Principalmente, essa habilidade de conduzir mais de um negócio, de ter uma sociedade e principalmente em outra cidade. Eu acho que é uma coisa que vai inspirar demais as pessoas que estão escutando esse podcast. Então, agora que a gente está chegando no final, eu quero que você deixe o seu arroba
para que as pessoas possam conhecer o seu restaurante, para que as pessoas possam conhecer você. E quero que você deixe uma mensagem final para quem escutou esse podcast até aqui. Legal. Tá? Antes disso, Marcelo, vou te roubar um minutinho aí. Eu agradeço demais esse convite, tá? Como eu te coloquei ali. Para mim foi um desafio. Tá? Eu sou uma pessoa introvertida. E o que eu tinha conversado com o Marcelo, tá? Esses desafios fazem com que a gente cresça. Na verdade, eu tenho um perfil desfavorável para estar aqui batendo um papo durante 1 hora. Ninguém percebeu isso, amigo. Passou voando aqui, pelo amor de Deus. Mas é assim, traz um crescimento muito grande. Então, quando eu recebi o convite, eu falei assim, é uma baita de uma oportunidade de eu continuar evoluindo e fazer com que isso daí se torne uma coisa mais forte dentro de mim. Porque, na verdade, o líder ele precisa dessa habilidade, né? Ele precisa trazer as pessoas para junto dele e fazer com que as coisas aconteçam. Tá? E isso é bom para eles, que é uma evolução. É bom para todo mundo. Né? É um ganha-ganha. Mas vamos lá, Marcelo. Como todo empresário, todo empreendedor, a gente sempre tem períodos aí de dificuldade, períodos em que você pensa muito se continua ou não. Tá? E eu queria deixar uma frase aqui que você conhece muito bem, que você vive repetindo ela, tá? E que eu também adoro, que é do Napoleon Hill. Tá? Então, toda adversidade traz consigo a semente de um benefício maior. Tá? Então, para todo mundo aí que em algum momento passou por dificuldades ou que nesse momento esteja passando, tá? Relembre bem essa frase porque ela faz todo sentido. Você vai passar por esse momento e lá na frente você vai estar ali à frente da arrebentação no mar mais tranquilo. Passar pela arrebentação é duro, nem todo mundo consegue. Mas só tem sucesso quem consegue. É isso, cara. Fechou de maneira brilhante aí, hein? Legal. Vou até deixar uma literatura. Essa é uma das frases que mais faz sentido para mim, do Napoleon Hill. Ele fala desse conhecimento em todos os livros dele. E um livro que trata muito especificamente desse conhecimento o título desse livro é O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. E, sem dúvida nenhuma, os maiores obstáculos que eu passei na minha vida foram os que trouxeram as melhores colheitas da minha vida. Foi a mola propulsora, né, Marcelo? Sem dúvida nenhuma. Os maiores fracassos que eu tive foram os que trouxeram os maiores sucessos que eu tenho na vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, essa forma como você terminou o podcast aí foi incrível. Deixa o @ do Retorna aí para todo mundo conhecer, André. Retorna Cuiabá, tá? Nas redes sociais ali, facinho de achar. Vamos lá, vamos seguir a gente lá e vamos conhecer o nosso trabalho. Show demais. André, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter aceitado aí o que para você foi um desafio, mas que você matou no peito aí e que foi incrível aqui. Te agradeço muito por isso. Líder, para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau, tchau.